natureza trata de qual assunto? África, ciência e vida. África. Eu vou dar uma passada agora na... Eu vou falar sobre a experimento da extração do etanol, Bom, como é usado o etanol? Ele é usado como fonte de biocombustível, fonte de energia elétrica ou como matéria-prima para geração de produtos. Fabricação de bebidas, vodka, gin, licores, vinagres, vacinas, antibióticos e antissépticos. Como é feita essa extração? Pode ser realizada de diferentes formas, sendo a mais comum delas conhecida a fermentação de açúcar. Por exemplo, se eu já estou falando se você a ideia é que quando reage com açúcar, vai ter açúcar. Aqui, a sacarose, que é o açúcar, libera principalmente carbono. E basicamente tem aqui essa libera muita água. A gente vai considerar no final, libera muita água, só para exemplificar, tem muita mais Felipe está com a parte de mumificação, é isso, Felipe? É a mumificação. Esse processo ocorria que os egípcios acreditavam muito em vida após a morte. Então, para isso, eles queriam preservar o corpo o máximo possível, para que quando essa pessoa reencarnasse, ela reencarnasse com o corpo vazio. O processo ele se denomina pela parte que eles faziam corte na lateral do abdômen e retiravam os órgãos internos. Os órgãos principais eram o fígado, os pulmões, o estômago e o intestino. Após a retirada desses órgãos, era retirado o coração. Aí vem a parte mais difícil do processo de mumificação, a retirada do cérebro. Por conta, eles precisavam de pinças grandes para conseguir cortar as cartilagens internas do nariz e assim conseguir puxar o cérebro pelo próprio nariz. Depois disso, ele era coberto com um sal que se chama natrão. Por conta desse sal ter muito sódio, o sódio absorve água. Sem água não tem proliferação de bactérias. Então, não tem como a bactéria se reproduzir ou se multiplicar. Fazendo isso, o processo de decomposição diminui muito. Após isso, o corpo era maturado de 35 a 70 dias dentro de uma caverna ou mesmo de uma cuba quente, mas os dias que contavam eram muito distintos, pois dependendo da temperatura, os meses que o corpo era enterrado, mudavam muitos dias que aquele corpo precisava ser retirado. Depois disso, eles pegavam, lavavam o corpo por dentro com ervas e essências para diminuir um pouco do cheiro forte. Depois que esse corpo era lavado interno, ele era voltado ao coração e coberto com serragem e galhos de árvore, para o corpo eles conseguirem manter o formato do corpo como era antes. Depois disso, o corpo era enrolado com esse tipo de tecido chamado nylon, acho que era nylon. Depois era coberto com uma cera muito específica extraída de árvores. Depois disso, o corpo ele era coberto com joias, por conta que quanto maior a riqueza daquela pessoa, melhor seria a vida dela após a morte. E o único órgão que era voltado era o coração, pois eles acreditavam que o coração era o centro da vida e do espírito da pessoa. E era isso o processo de mumificação. Parabéns, Felipe. Nós temos uma pirâmide. Boa tarde. A gente vai explicar um pouco sobre como funciona a cadeia alimentar da savana. Aqui a gente tem a pirâmide, que é a cadeia alimentar. Na base estão os produtores, que são aqueles que eles conseguem produzir seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Logo acima está os consumidores primários, que são aqueles que vão se alimentar dos produtores, são chamados herbívoros. Eles vão se alimentar somente das plantas. Um exemplo é o elefante, a zebra, o hipopótamo, acima deles estão os consumidores secundários. São aqueles os carnívoros, eles vão se alimentar dos primários.
diretamente nesses animais, porque o porte deles é muito grande. Mas eles conseguem ir nos filhotes, porque é uma presa muito mais fácil para eles. E um exemplo, né, de um animal assim é o leão. Logo após os consumidores secundários, temos os consumidores terciários, que são o leopardo e o crocodilo. Esses animais conseguem se alimentar tanto dos consumidores primários como dos secundários. Os animais como o leopardo e como o o leopardo e como o crocodilo, eles conseguem já se alimentar dos leões. Logo após temos os decompositores, que são os fungos, as bactérias e os abutres. Eles são responsáveis por fazer com que toda a matéria morta desses seres vivos voltem para a natureza em forma de nutriente. Ok, obrigado. O meninozinho foi lanchar, acredita? É um jogo o quê? Como é que É é? evolução humana. Aí o joguinho tipo, ele vai fazer a ordem da evolução humana. Aí se ele acertar, ele ganha o prêmio. Ei, Zamir! Zamir! Opa! E a diretora, como você está vendo o trabalho dessa garotada, os professores? Excelente, um trabalho fantástico. Eles se empenharam, estão desempenhando um ótimo trabalho aí. Valeu.